Boa noite, igreja. Graça e paz. Boa noite para você também que está em casa. Que a graça e a paz resplandeça sobre o seu lar. E se você puder, venha para cá. Se você quiser, você também está convidado para o retiro. Tá bom? Quem está aqui vai já, tá bom? Você que está em casa, você vai também. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Pastor Marcel, como de costume, todo primeiro domingo é Santa Ceia. Ele vai para Boa Família contribuir com o Caio lá e com os irmãos. Por isso ele não está aqui. O nosso querido Marcos Paulo também está pregando na igreja do pastor Israel e por isso não está presente. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Você está com dificuldade de achar crônicas ou você já achou? 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Amém? Amém? Diz assim: E sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel falei. Acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Feche seus olhos no nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor para verdadeiramente falar conosco. Deus, eu reconheço, Pai, que tudo vem de Ti. Nós apenas conseguimos, Deus, retribuir aquilo que já é Seu. E eu quero Te louvar pela oportunidade que o Senhor está nos dando. A oportunidade, Pai, de estar na Sua casa. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos na Sua casa e rendemos graças ao Senhor por isso. Obrigado, meu Pai, porque estamos vivos. Obrigado, meu Pai, porque estamos respirando. Obrigado, meu Pai, porque estamos na Sua casa, cultuando de portas abertas, podendo adorar e engrandecer o Teu santo nome. A minha oração, ó Pai, é que em nome de Jesus, ao pregar da Sua palavra, ao expor da Sua palavra, as vidas que aqui estão sejam verdadeiramente edificadas pelo Senhor. Nós saímos da nossa casa com a intenção de ouvirmos a Sua voz, e a minha oração é essa: fala com a Tua igreja, edifica a Tua igreja e faz o Teu nome ser glorificado em nome de Jesus. É isso que eu oro, meu Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, hoje eu quero colocar até um tema na mensagem: outro fará em seu lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala com ela assim: outro fará em seu lugar. Irmãos, e essa frase, esse tema é algo muito desafiador para nós, porque eu quero começar com essa pergunta: o que é que isso reflete no seu coração quando você ouve que outro fará no seu lugar? Nós estamos num mundo competitivo, nós estamos num mundo de comparações,
nós estamos num mundo de disputas acirradas. Como que é para o seu coração você saber que outro fará em seu lugar? Será que o seu coração se entristece? Será que o seu coração se alegra? E se nós olharmos para a vida com Deus, que é aquilo que nós estamos trabalhando, estamos aqui falando, e se Deus não quiser que você faça? E se Deus, que por mais que você se esforce, não quiser que seja você? E se o seu sonho é ser um pastor, e o sonho de Deus, ou a vontade de Deus, não é que você seja um pastor? E se o seu sonho é ser rico, e a vontade de Deus não é que você seja rico? Outra pessoa vai ser no seu lugar. Será que o seu sonho é ter filhos, é se casar? Será que de todos os planos que você tem, o que Deus permitirá que aconteça na sua vida? E qual também será a resposta que você dará para aquilo que Deus está fazendo? E nós estamos trabalhando esse ano com um tema, não está mais escrito. Qual é o tema que nós estamos trabalhando esse ano? Será que você sabe? Servir como Marta e adorar como Maria. Irmãos, o trabalho é importante. Coisa boa na igreja, irmãos, é trabalhar. Trabalhar na igreja é gostoso. Trabalhar na igreja é prazeroso. O trabalho move o reino. A Bíblia vai dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que nós devemos fazer? Rogar ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Por quê? O reino cresce, o reino se expande, o reino alcança mais e mais pessoas através do trabalho. Eu entendo muito bem que é Deus que faz, mas é Deus que usa homens e mulheres de Deus para levar a preciosa semente do Evangelho a toda criatura. Eu entendo que o Evangelho nos alcançou porque homens e mulheres trabalharam arduamente para que o Evangelho alcançasse os nossos corações. Estamos aqui como igreja hoje, reunidos para adorar o nome do Senhor, mas ao longo desses 24 anos, 25 se eu não me engano, homens e mulheres trabalharam arduamente para que a Igreja Batista Reviver estivesse de pé, para que a Igreja Batista Reviver alcançasse mais e mais pessoas. O Evangelho, que foi começado em Cristo, as boas novas, homens e mulheres gastaram a sua vida, homens e mulheres foram cerrados ao meio, homens e mulheres foram decapitados, homens e mulheres sofreram naufrágios, situações adversas e trabalharam para que o reino de Deus crescesse e nos alcançasse. Então o trabalho é importante. Enquanto você estava adorando, os irmãos aqui nos conduzindo em adoração, mas durante algum tempo eles ensaiaram para prestar uma adoração ao Senhor e nos conduzir em adoração. Enquanto você está aqui, os diáconos estão servindo. Enquanto você está aqui ouvindo a sua palavra, essa palavra, existem pessoas trabalhando no ministério infantil. Eu entendo que o reino de Deus é movido também por trabalho, não apenas por trabalho, mas também por trabalho. E eu quero fazer uma pergunta: por que trabalhamos no reino de Deus? Por que fazemos coisas para a obra de Deus? Será que você já se perguntou? Por que eu trabalho no reino de Deus? Por que eu presto o meu serviço tocando teclado? Por que eu presto a minha adoração tocando bateria? Por que eu canto, eu adoro? Por que eu lidero a célula? Por que eu abro a célula, abro a minha casa para a célula? Por que eu visito? Por que eu faço parte de um determinado ministério? Será que você já se perguntou?
Eu não vou deixar vocês responderem, mas eu perguntei a algumas pessoas hoje à tarde, e algumas das respostas, ou a maior parte das respostas que eu tive, foi da seguinte maneira: pastor, eu sirvo a Deus porque eu sou grato. Eu trabalho para Deus porque eu sou grato. O que Ele fez por mim não se compara ao que eu posso fazer. Então eu sirvo por gratidão, eu trabalho por gratidão, eu estou na igreja, servindo a igreja por gratidão. Outros no mesmo caminho, por obediência, outros por amor. Esses três talvez sejam os principais princípios para nós servirmos ao Senhor, trabalharmos na seara do Mestre. Se for outro motivo, vai gerar frustração. Precisa ser gratidão, obediência e amor. Só que eu não fiz a pergunta que eu queria fazer, porque ia embolar os irmãos nas minhas redes sociais. Mas quando é a gente responde de um jeito. Mas eu queria fazer também essa pergunta: por que as pessoas trabalham para Deus? Aí a resposta muda, que a gente consegue ver os outros de uma forma diferente daquilo que a gente vê a gente. Aí eu fiquei pensando em mim mesmo: por que as pessoas ao longo da minha caminhada trabalham para Deus? Tem gente que trabalha para Deus por status. Tem gente que trabalha para Deus por status. Tem gente que trabalha para Deus esperando uma recompensa. Tem gente que trabalha para Deus por reconhecimento. Tem gente que trabalha para Deus, preste atenção nisso, para seguir o fluxo. Está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Está todo mundo ajudando, eu vou ajudar também. Está todo mundo trabalhando, opa, eu vou trabalhar também. Está todo mundo vendendo paçoca, eu vou vender também. Outros por religiosidade. Um compromisso religioso te faz trabalhar para o Senhor. Tem um outro também que é perigoso. Alguns trabalham para ser aceito. Por causa de frustrações, resolvem trabalhar e trabalhar. Mas apenas as iniciais que eu citei são as corretas. E o que passar do segundo em diante é frustração. E quando entramos na história de Davi, nós vamos ver que Davi era adorador, salmista, tocador de harpa. Davi passava tempos e mais tempos compondo, adorando. Salmos como o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos como o Salmo 139, antes mesmo da palavra chegar aos meus lábios, Ele já me conhece. Ele me conheceu lá no ventre da minha mãe. Se eu subir aos céus, não tem como eu fugir do Senhor. Se eu ir nas mais profundas, nas maiores profundidades da terra, não tem como eu me esconder do Senhor. Um homem que sabia de adoração, mas também um homem que trabalhava. Pensa num homem que trabalhava, foi Davi. A gente sempre gosta de citar e dizer: Deus não chama ninguém desocupado. Davi, no momento que Deus vai chamá-lo, ele está pastoreando as ovelhas do seu pai. Irmãos, dessa cena em diante de pastoreio, Davi não para mais. Se você ler Samuel, Reis e Crônicas, Davi está sempre fazendo alguma coisa. Davi está trabalhando, Davi está matando gigantes, Davi está conquistando cidades, Davi está preocupado com a arca da aliança e trazendo ela de volta. Davi está fugindo de Saul, respeitando Saul. Davi está sempre em movimento.
A história de Davi é uma história de adoração e também uma história de trabalho. E quando nós lemos esse texto de 1 Crônicas 17, ele está praticamente no final da vida ativa desse homem chamado Davi. Um homem que está acostumado a fazer. Irmãos, eu posso falar com propriedade disso na igreja, porque tem 14 anos, irmão, que eu estou nessa igreja, e tem 14 anos que eu estou trabalhando. Esses dias eu estava contando para o Tiago, eu tenho gastado a minha juventude para o Senhor. Eu gosto de um hino que fala assim: te dou toda a juventude que há em mim. Irmãos, eu já estou indo para 32, eu cheguei aqui com 17, e desde os 17 que eu tenho trabalhado para o reino do Senhor, eu tenho trabalhado para a obra do Senhor. Então, uma pessoa me perguntou: Everton, você tem medo de se arrepender? Eu falei: não, que eu não conheço ninguém que gastou tempo com Deus, na obra de Deus, de forma verdadeira e inteira, que se arrependeu. Quem se arrependeu não fez para Deus, fez para o homem ou para alguém que estava ao seu redor. Quem gastou a sua vida com Deus não se arrepende. Aí eu olho para a vida de Davi logo no seu final, um homem que trabalha. Irmãos, tem gente na igreja que trabalha, tem gente na igreja que não consegue ver as coisas fora do lugar e não fazer. Tem gente na igreja que se preocupa com os pequenos detalhes. Tem gente na igreja que não tem nem o cargo daquilo que deveria ser feito, mas ele vai e faz. Por quê? Ele se preocupa. Tem gente na célula, irmão, que não é nada. Ele não é líder, ele não é anfitrião. O líder da célula não falou nada com ele, mas ele se preocupa com o bom andamento da célula. E Davi está no final da sua vida, uma vida de fazer. Na época que ele já precisava descansar, bate uma ideia na cabeça dele: eu habito numa casa especial, eu habito num palácio, e Deus habita numa tenda que vai para lá e que vai para cá. Isso está errado. Eu tenho a melhor casa, e o meu Deus, a arca da aliança, que é a representação da presença de Deus naquela época, ela está num lugar inferior. Sabe o que eu entendo que foi essa atitude de Davi? Gratidão. Ele está entendendo: eu estou bem, eu estou no final da minha vida, mas eu quero ser grato. Sabe o que eu quero fazer? Eu já lutei, eu já construí, eu edifiquei Jerusalém, eu tornei Jerusalém uma cidade espiritual e também uma cidade civil. Só que agora eu quero fazer um templo. Eu vou fazer um templo e vou dedicar ao meu Deus. Irmãos, aqui eu aprendo e preciso te ensinar: não basta boa intenção. A intenção de Davi é boa, ela agrada o coração de Deus, mas Deus fala com ele: Davi, você não. Irmãos, eu e você temos que entender Deus a tal ponto de saber que Ele fala não. Nós conhecemos o Deus do sim e fugimos do Deus do não. Nós queremos que Deus atenda todas as nossas expectativas e esquecemos que o Deus Todo-Poderoso tem a sua vontade, e o caminho dele é mais alto que o nosso, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita, está acima da nossa vontade. Deus fala não. Deus, ainda que eu e você venhamos espernear, fazer pirraça, ficar nervoso, ameaçá-lo, dizendo vou te abandonar, Ele não vai mudar por causa disso. O sim dele é sim e o não dele é não.
E Davi, conhecedor de Deus, sabendo quem é Deus, ele vai se alegrar com Deus no não. Irmãos, a casa de Deus na tenda, a arca da aliança lá depositada numa tenda, Deus ainda sai com classe em Davi, dizendo: Davizinho, meu amigo, que dia que eu deixei de falar, que dia que eu falei com alguns dos juízes para construir uma casa para mim. Você acha que eu estou preocupado com isso, Davi? Se eu quisesse, Davi, eu tinha ordenado e eles tinham feito. Mas eu gostei da sua ideia, mas não vai ser você. Irmãos, eu fico tentando entender o coração de Davi aqui, porque é muito ruim quando a gente tem uma boa ideia e as pessoas reprovam a nossa boa ideia. A gente vem todo esperançoso e alguém diz: espera aí, boa ideia, mas quem vai fazer é a Lenice. Às vezes o pai tem uma boa ideia, mas quem vai fazer é o Gabriel. Aí que eu fico pensando onde está o nosso coração. Porque ele vai dizer para Davi: Davi, eu tirei você lá de trás das malhadas, e agora, Davi, eu estou te dando uma descendência. Eu serei eternamente com a sua descendência, mas templo você não vai fazer para mim não. 1 Crônicas 22, versículo 7, não precisa abrir. Davi vai contar para Salomão e dizer: papai não vai poder fazer o templo, quem vai fazer é você. Deus falou que o papai matou muita gente, minhas mãos estão sujas de sangue, e eu não posso fazer o templo para o Deus Todo-Poderoso que eu conheço. Mas quem vai fazer, Salomão, é você. Irmãos, eu estudando isso, eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo, mas leia, porque nós estamos em 1 Crônicas 17. A Bíblia vai seguir, Davi vai lutar mais um pouquinho, Davi vai fazer mais algumas coisas, e do 22 em diante ele começa os preparativos para o templo. Irmãos, Davi dá uma aula de liderança, Davi dá uma aula de um coração quebrantado. Ele arruma os horários dos levitas, ele arruma as funções dos sacerdotes, ele arruma as funções dos cantores, dos porteiros, dos guardas, dos juízes, o turno de todo mundo. Davi, quando vai chegando em 1 Crônicas 28, ele já está preparando todos os recursos para a construção do templo. Em 1 Crônicas 29, versículo 3, adianta aí para você ver. Ele está dizendo: e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora quanto tudo preparei para o santuário. Ele vai contando o que ele deu. E no versículo 5 ele vai dizer: ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Davi, no versículo 5, numa tradução mais atualizada, ele está dizendo assim: o ouro que eu tinha, eu dei. Quem vai vir comigo nessa empreitada? Já que eu dei, e vocês? Vocês vão fazer o quê? Em 1 Crônicas 29, 14, ele vai dizer: porque quem sou eu e quem é o meu povo para tão voluntariamente poder te dar essas coisas? Por quê? Porque tudo vem de ti, nós apenas devolvemos o que já é seu. Irmãos, dá para viajar nisso. Davi está recebendo um não de Deus e está dizendo: você não vai fazer o que você quer, isso não vai levar seu nome, porém ele ama a casa de Deus.
Ele organizou tudo, ele preparou tudo para Salomão apenas construir. Irmãos, Deus foi tão com esse povo que na inauguração, depois de uma atitude dessa, Salomão pedindo sabedoria a Deus, buscando a face de Deus, e eles na inauguração do templo falavam assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles falavam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles não paravam de falar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que a Shekinah do Senhor invadiu o templo, de forma que eles foram tomados pela glória de Deus. Irmãos, eu preciso te ensinar algumas coisas que eu aprendo com esse texto. Primeira coisa, Deus tem outros trabalhadores. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela: Deus tem outros trabalhadores. Eu e você não podemos cair no engano de pensar que só nós podemos fazer algo para Deus. Fala de novo: eu também posso fazer. Gente, Deus tem outros trabalhadores. Você pode ter muitos dons, mas o reino é de Deus. A obra de Deus, se tem uma coisa que Deus detesta, sabe o que é? Individualismo. A obra de Deus é coletiva. Irmãos, a gente precisa um do outro. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender. E ninguém, com a palavra, que eu estou caçando uma palavra na minha mente aqui, eu não estou achando, mas ninguém é tão burro que não possa ensinar. Gente, ou ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Agora a palavra veio. Não sei se vocês já viram aquelas corridas de revezamento 4x100. Cada um corre 100 metros, aí sai correndo, passa o bastão, corre mais 100, passa o bastão. Irmãos, ninguém ganha aquela corrida sozinho. E na corrida do reino, não dá para ganhar sozinho. Você pode ter muitos dons, você pode ter sabedoria, mas eu estou aqui para te dizer que tem gente que sabe fazer também. A sua comida pode ser top, o seu churrasco pode ser fenomenal, mas tem gente que faz, e digo mais, melhor do que você. Minha cunhada, por exemplo, te põe no bolso. Gente, às vezes a gente acha que gira em torno de nós. Não gira. Não, tecladista igual eu não tem. Tem sim. Não, tocar um violão igual eu não tem. Liderar uma célula igual você. Não, anfitrião de célula igual eu. A obra de Deus é coletiva. A gente deve trabalhar na obra, não morrer na obra. Temos outras pessoas para fazer. Agora deixa eu falar como alguém que faz aqui também. Ô irmão, ajuda aí também, né? Descruza esse braço, gente. Deus te deu talento para você trabalhar na obra de Deus. O irmão falou hoje cedo que Deus ungiu Bezaleel e Aholiabe. Gente, está na hora de você fazer algo para Deus. Talvez não sou eu que vou fazer, vai ser você. Só que se você não descruzar o braço, eu fico doido. Então entenda isso, está na hora da igreja fazer. E você que ama fazer, está na hora de você descansar. Gostei de um pregador que disse que Deus é um Deus de descanso, depois do trabalho. Porque Deus fez o homem no 6º dia, e o homem já começou trabalhando, nem trabalhou a semana inteira. Deus já começou direto, o homem começou direto no descanso. Porque o descanso vem primeiro que o trabalho. Que é isso, pastor? Com Deus é assim. Porque a gente tem que entender que os nossos planos, né, como tem um hino, os nossos esforços, eles não compram Deus.
Você não acha que você vai trabalhar aqui e vai resolver seus pecados, que não vai. É os seus pecados resolvidos por Deus que te levam a trabalhar. Não pense que você tem feridas emocionais, que você tem situações adversas e você vai trabalhar aqui e vai esquecer dos seus problemas. Aqui não é lugar disso. Ah, pastor, lá em casa só Deus. Irmãos, resolve lá na sua casa. Enfrenta os seus problemas de frente. E eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso te dá graça para você trabalhar para Ele. Então Deus tem outros trabalhadores. Pastor, mas cantar igual eu não dá. Tem gente que adora. Se não cantar, irmão, vai ter gente que não tem nem ritmo e vai adorar o Senhor. A gente precisa entender isso. Deus tem outros trabalhadores. Você acha que Deus tem só na Batista Reviver, gente? Não. Eu amo isso aqui, gente, mas tem Deus em outras igrejas. A minha vontade é que o mundo inteiro congregasse aqui. Mas tem pastores cheios do Espírito Santo, sérios, andando por aí. Aí você está olhando assim, não, mas Deus não salva ninguém mais não. Deus não faz. Esse monte de homem sem vergonha andando na terra. Queridos, Deus alcançou você e tem alcançado você, ou vai alcançar você. Então Ele pode se revelar a qualquer pessoa. A segunda coisa, então eu falei que Deus tem outros trabalhadores. A segunda coisa, sua intenção pode ser boa, mas a pergunta é: Deus quer que você faça? Gente, isso aqui talvez seja um dos maiores desafios de quem gosta de trabalhar na igreja, porque tem coisas que não é para a gente fazer. Deus falou para Davi: Davi, você não vai fazer o templo. E eu e você não precisamos ficar de um lado para o outro desesperados, trabalhando, pensando assim: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Queridos, eu preciso te lembrar que a obra é de Deus. A obra é de Deus e não é nossa. Então, já que a obra é de Deus, é do jeito dele. O texto que eu disse, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Os trabalhadores da seara sempre reclamam, mas é pouca gente que envolve, é pouca gente que faz. Deus no texto não está ensinando a reclamar, Ele está ensinando a orar. Fala: Deus, manda trabalhadores para a seara. Então, ainda que a sua intenção de fazer seja boa, entenda o que Deus está te chamando para fazer. Entenda a sua área, entenda o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Será que é fazer todas as coisas? Não. Porque o grande problema é que quando o lateral direito está jogando na lateral esquerda, a chance dele ser reprovado é grande. Mas quando o lateral direito está exatamente na lateral direita, ele tem chance de fazer aquilo que ele realmente sabe. Aí eu vou te fazer uma pergunta: no reino de Deus, o que você é? Lateral direito? Lateral esquerdo? Você é atacante? Eu vou te ensinar. Não adianta, se você achar que você é defensor, você querer fazer gol, irmãos. Tudo bem que o Gabigol aparece mais, mas tem a galera que segura lá atrás. Você quer estar aqui, ó? É aqui que você quer chegar? É aqui. Irmãos, alguns vão ser chamados para cá, outros para cá, outros para cá. Mas lá em cima no horário do culto, e aí? Será que a consagração e a preparação também é só para quem está aqui? Irmãos, eu sinto muito te dizer, talvez você não vai ser o fogaréu que você sonha. Talvez você não vai ser o entendedor da palavra que você sonha. Talvez você não vai ser jeitoso igual alguns. Gente, tem gente que é tímido mesmo. Tem gente que reganha, tem gente que é aberto, chega no lugar, faz e acontece. Mas tem gente que é mais na dele. Tem Deus nisso também. Tem Deus no tímido, tem Deus no falante. Existe um equilíbrio. Ah, pastor, eu queria era orar e Deus curar.
Deus pode fazer, claro, mas talvez não vai acontecer com você. Pastor, eu queria ouvir Deus aqui, no ouvido. Às vezes Deus vai falar com você em sonhos. Vocês estão entendendo que a obra é de Deus? Pastor, eu queria pregar igual o pastor Marcelo. Irmão, o pastor Marcelo é o pastor Marcelo. O Josias é o Josias. O Paim é o Paim. O Bruno é o Bruno. É difícil entender isso. Irmãos, a obra é de Deus. Não queira ser o outro. Não queira ter o que o outro tem. Seja você. Seja autêntico. Não adianta você querer esperar que eu seja o Laércio, que o Laércio seja o pastor Everton. Não. O que você precisa entender é que os dois precisam amar o Senhor. Um fala rápido, o outro fala devagar. Um grita, o outro é mais calmo. O que importa é amarmos o Senhor, estarmos no local que Ele nos chamou para estar. Pastor, mas a minha célula ela está bombando. Glória a Deus, está bombando para o reino. Pastor, minha célula tem 8, 3, trabalha para a sua célula crescer, busca a Deus para a sua célula crescer. Aí eu vou te perguntar agora a terceira, essa, irmãos, mexe com a gente. Seu nome não vai sair. Você vai ajudar assim mesmo? Davi está construindo tudo para Salomão levar a glória. Vou te perguntar, quando você não está na frente, você vai assim mesmo pela causa? Ou você só contribui se você estiver na frente? Davi vai, não levando o nome, mesmo recebendo não, ele cuida de cada detalhe, para uma glória que não é sua. E aí? Será que você se dedica só porque você é o líder de célula? Será que você se dedica só porque você está organizando? Quem vai ficar com o nome? E aí? Igual no instituto, gostei de ver uma irmã que gravou um vídeo lá. Estou limpando a casa, porque não é só o pastor Everton que ajuda, é toda a equipe. Falei, glória a Deus, a irmã está entendendo. Porque às vezes quem vai levar o nome é o líder. Mas e quem fez tudo por trás para que acontecesse? E o líder não é maior, quem faz não é menor. O que importa é o quê? O reino crescer. Eu e você precisamos entender isso e toma cuidado. Analisa seu coração. Às vezes eu olho para mim, eu fico assim, porque a gente de liderança, eu fico assim, e aí? Será que eu estou servindo por ser líder? Se eu não fosse líder, será que eu estaria servindo também? Ou você só ajuda se você estiver na frente? Você só arregaça as mangas se você estiver na frente. Irmãos, Davi vai trabalhar, Davi vai preparar, Davi vai aconselhar. E quem fez o templo? Salomão, seu filho. Ele ralou. E quem levou o nome de que fez foi o seu filho. E para Davi é motivo de alegria. Irmãos, é a minha célula, então eu vou arrebentar. Não, é eu que vou organizar. Vocês vão ver, vou organizar, vou fazer e vou mostrar para aquele povo como que organiza. Irmãos, não é assim. Não, quando eu for o líder de determinado departamento, vocês vão ver, eu vou arrebanhar pessoas, eu vou fazer acontecer. Irmão, você não vai fazer nada, porque desse jeito você não vai liderar nada. Por quê? Não é o seu nome, é o nome de Cristo, é o reino crescendo. O quarto, não somos trabalhadores, somos trabalhadores, mas não somos eternos. Iremos morrer. Gente, isso aqui é um conceito importante. Você pode ser bom de serviço, mas você vai morrer um dia. Guarde isso no seu coração. Você pode ser muito trabalhador, você pode ser um obreiro exemplar, mas a igreja não gira em torno de você. Daqui um dia, irmão,
Se você não estiver no meu velório, eu vou estar no seu. Por quê? A obra é de Deus. Todo mundo aqui vai passar. E às vezes, irmão, porque a gente é bom de serviço, a gente vai fazendo. E o bom líder não é só quem faz. O bom líder é quem ensina pessoas a fazerem. E se um dia eu e o pastor Marcel partirmos, o que vai ser da Igreja Batista Reviver? Será que a Igreja Batista Reviver vai fechar? Nunca. Porque não é sobre o pastor Everton e o pastor Marcel. Se nós morrermos e a igreja fechar, nós estava tudo errado. Por quê? É sobre Cristo. É Deus que faz. É para a honra e a glória dele, não é pelo meu nome, é pelo dele. E o último para nós finalizarmos: se realize, se multiplique através de filhos. Se realize, se multiplique através de pessoas. Queridos, nós temos que ter um coração em Deus, porque essa é a maneira da obra prosseguir, porque a obra é muito maior que nós. Eu e você precisamos entender que as pessoas crescendo em Deus, o reino está crescendo. Se alegre como Davi se alegrou nas pessoas. Quando eu vejo alguém crescendo em Cristo, eu me alegro. Irmãos, hoje eu prego um domingo sim, um domingo não. Eu já estou preparando meu coração, porque daqui uns dias eu não vou pregar um domingo sim, um domingo não. Eu vou ser talvez igual alguns irmãos aí. Eu digo que o pastor Marcel escala, prega, porque hoje tem 2 pastores. Amanhã vai ter 10, amanhã vai ter 20. Aí o púlpito vai ficar mais concorrido do que é. Aí o pastor Everton vai perdendo espaço. Vocês estão entendendo como que é o reino dos céus? Aí eu vou cruzar, vou falar assim: agora também eu não prego mais. Agora também eu vou. Irmãos, eu me alegro em ver os irmãos crescendo. Eu me alegro em ver os irmãos pregando, vivendo uma vida com Deus. Porque o púlpito não é o principal. Cada um tem um chamado. Irmãos, e eu vou falar a verdade, eu gosto de estar aqui, mas a rua é mais gostosa para mim. Talvez para outros não é mais gostosa, mas para mim, para o Hélio, para a Fabiane, para a Natália, é mais gostoso lá na rua. Porque nós somos dessa posição, nós somos desse chamado. E nós não somos menores do que quem é daqui do ensino. Se precisar, irmãos, eu até canto, mas eu entendo que eu não posso fazer todas as coisas. E eu entendo que a Igreja Batista Reviver está crescendo. A Igreja Batista Reviver está amadurecendo. E eu e você precisamos entender onde é o meu lugar. E essa é uma pergunta importante. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Onde eu devo estar? Eu tenho que estar aqui te adorando? Se você tem que estar aqui adorando, adore. Não, eu tenho que estar lá na rua fazendo a obra social. Faça. Pastor, meu negócio é na célula, abrir minha casa. Faça. Só que Davi está falando assim: eu vou fazer um templo. O profeta Natan está falando com ele assim: vai, Davi, porque Deus é contigo. A hora que Natan chegou de noite em casa, Deus falou com ele: Natan, que negócio é esse? Pode falar com ele que ele não vai fazer nada, que ele não vai fazer, ele tem as mãos sujas de sangue. Quem vai fazer é o filho dele. Então entenda isso. Você não vai fazer tudo que você quer. Você não vai ser tudo que você quer. Você não vai ser o que as pessoas querem que você seja. Você não vai fazer o que as pessoas querem que você faça. Você vai fazer aquilo que Deus quer de você. Pastor, mas todo mundo gosta de mim cantando. Mas o que Deus quer? Pastor, todo mundo gosta de mim quando eu prego. Mas o que Deus quer? Será que é só aqui? Não, todo mundo gosta da minha célula. Na célula, irmão, você faz. Entenda, Deus está nos chamando para posicionar nossa vida,
para nós entendermos quem nós verdadeiramente somos. Quem é maior, Davi ou Salomão diante de Deus? Não tem um maior. Não tem. Eu e você temos que entender isso. Não é porque Salomão fez o templo que ele é maior. Isso aqui é um reino. E um reino dividido, ele não cresce. Cada um tem um dom. Cada um pode cooperar de uma forma. Então, se coloque de pé no nome de Jesus. E saia daqui entendendo essa mensagem. O tempo de imitar as pessoas, ele já passou. Tem algumas igrejas, não sei se vocês já viram, que os pastores falam tudo igual, veste tudo igual, e erra tudo igual também. Vocês estão entendendo? Você não precisa ser igual o pastor Marcelo. Você precisa amar Jesus como ele ama. Até que na nossa liderança fica difícil, cada um é de um jeito, então fica difícil imitar um. Ame a Cristo. Você não precisa mudar seu jeito de falar para parecer com alguém. Seu jeito de falar precisa glorificar a Deus. Você não tem que vestir da mesma cor que o fulano veste, o mesmo estilo de roupa que o fulano veste. Não. Tem que ser para Deus. Tem que ser com ordem e decência para Deus. Ah, mas o outro é pentecostal. O outro é mais tranquilo, mais tradicional. Não, eu gosto de pregar igual fulano. Fulano altera a voz, fulano abaixa. Tenha o seu estilo. Eu lembro de uma época que até aquela oração que o Marcos Feliciano fazia, a galerinha que pregava fazia. Onde tiver um demônio, assim, num raio de 5 quilômetros, que ele seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. E se alguém não foi batizado, irmãos, seja você, de verdade, e não tem problema nenhum nisso. Isso é bom. Gente, eu não tenho todas as qualidades que você tem. Eu sou eu. Se servir, tá bom. Se não servir, tá bom também. Não sou, gente, eu tenho umas dificuldades. Quem convive comigo sabe, eu tenho algumas dificuldades, mas eu também tenho algumas qualidades. Se você focar só nas minhas dificuldades, não vai dar para me te ensinar nada. Mas se você focar nas minhas qualidades, eu vou te ensinar. E assim é, cada um aqui tem qualidades. O Gabriel tem qualidades, o Ferrucci tem qualidades, a Mina tem qualidades, o Rogério tem qualidades. Se você olhar, se a gente começar a olhar para o nosso meio aqui, irmão, é muitas qualidades, mas são qualidades diferentes. Por isso que nós vamos crescer, porque não é todo mundo que fala bem, mas tem gente que sabe ouvir. Vocês estão entendendo? Deus está nos chamando para vivermos aquilo que Ele tem, mas sendo você e aprendendo com Ele dia após dia e entendendo, tem coisas que você não vai fazer não. Tem coisa que é para a pessoa que está do seu lado. Tem coisas que é para os seus filhos. Tem coisa que é para a galera da sua célula. E nós vamos alcançar lugares altos pelo poder do nome de Jesus. E na hora da glória não é humana, é Deus. Feche seus olhos no nome de Jesus e peça a Ele. Fala: Deus, eu quero me encontrar. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Estou com a ideia aí de construir um templo. Mas qual é a sua vontade? Qual é o teu querer? Só faço se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, eu não faço. Deus, eu me coloco diante da Tua presença nessa noite. Pai, eu sei que existem muitos sonhos, projetos para o Teu reino, Deus, no coração do Teu povo. Pai, enquanto eu pregava, eu sei que muita gente pensava e até mesmo ouvia o Senhor,
diante dos direcionamentos que o Senhor tem dado para a tua igreja ao longo dos anos. Pai, eu reconheço que nós somos humanos, teimosos, e muitas das vezes saímos do direcionamento que o Senhor tem para nós. Algumas vezes, Pai, seguimos as modas, seguimos os fluxos das coisas da terra. Só que nesta noite, Pai, aqui estamos orando por um posicionamento, orando por um alinhamento na Igreja Batista Reviver. Cada irmão que ora comigo nesta noite, que ele seja alcançado pela tua presença. Existem pessoas, Pai, querendo ser coisas que o Senhor não chamou para que elas sejam. Existem pessoas tentando desempenhar coisas que não é o seu chamado. Existem pessoas trabalhando na sua obra por causa do status. Existem pessoas trabalhando na sua obra para seguir o fluxo. Existem pessoas trabalhando na sua obra, meu Pai, simplesmente para aparecer. Mas eu reconheço, Pai, que o Senhor tem poder para alinhar a nossa vida com a sua vontade. O Senhor tem poder para alinhar o nosso coração com o teu coração. E nessa noite aqui estamos pedindo isso, Pai, se revela a nós. O nosso desejo, Pai, é construir o templo, mas sabemos, Deus, que mais importante que construir um templo para o Senhor é ouvirmos a sua voz, obedecermos e desfrutarmos de tudo isso. E pela graça e misericórdia do Senhor eu oro por um alinhamento espiritual na sua igreja, que venhamos entender quem nós realmente somos, entender a capacidade que nos foi dada e não nos sentirmos inferiores aos nossos irmãos por termos dons diferentes deles. A minha oração, meu Pai, é que o Senhor desperte os profetas e que eles sejam profetas, que o Senhor desperte os mestres e eles sejam mestres, que o Senhor desperte, meu Pai, os missionários, os evangelistas, o povo, Deus, que foi chamado pelo Senhor para pregar na rua, que o Senhor os desperte nessa noite, pelo poder do teu santo nome, Pai, que o Senhor desperte os intercessores dessa igreja, que foram chamados, meu Pai, para ficarem anônimos, sem ninguém conhecer as suas qualidades, mas com os joelhos dobrados, meu Pai, através da sua graça e misericórdia, eles sustentam essa igreja. E a minha oração, meu Pai, é que no nome de Jesus os intercessores sejam levantados, que eles voltem a orar, que eles voltem a dobrar o joelho em favor dessa igreja e em favor do seu reino. Ajuda, meu Pai, cada um, aqueles que foram chamados para cuidar de crianças, que eles entendam, meu Pai, esse chamado, e entendam que é a mesma coisa que pregar para um adulto. O Deus que salva uma criança é um Deus que salva um adulto. Eu oro, meu Pai, por aqueles que serão despertados para os adolescentes, para cuidar deles, para protegê-los, para que eles tomem decisões corretas no teu reino, meu Pai, numa época tão difícil da sua vida. Eu oro por aqueles que cuidarão dos jovens, que a presença do Senhor possa invadir a vida deles. Eu oro por aqueles que cuidarão dos adultos. Eu oro por aqueles que cuidarão dos casais. Os casais dessa igreja precisam de socorro, e eu oro, desperta pessoas nessa causa, e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, que não seja a nossa vontade, mas a sua vontade, que não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer, e pelo poder do teu santo nome, que nós venhamos crescer como igreja saudável, madura e disposta, Deus, a viver o teu reino nessa terra. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: e você? Vai trabalhar onde? Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. E a igreja diz: amém. Se encontre no Senhor Jesus e tenha uma boa semana. Amém.